Então, no capítulo 13 de Romanos, versículo 11, os irmãos já abriram aí a palavra, e está escrito da seguinte forma: isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O apóstolo Paulo está nos exortando, e ele está falando para você e para mim, que é momento de vivermos um despertamento. E ele fala que é porque nós, todos nós, conhecemos esse tempo do qual vivemos. Eu quero dizer para vocês que está tão claro como a neve. Se você não está enxergando, peça a Deus para te dar um colírio especial, porque o tempo chegou. É esse tempo que nós estamos vivendo. Ele diz assim, olha, conhecendo o tempo. Certa feita Jesus, ele falando para uma multidão, ele disse da seguinte forma: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando a sopra o sul, dizeis, haverá calmaria, e assim sucede. Hipócrita, saber discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? Nós vemos uma época em que os sinais estão se cumprindo de uma maneira tão clara, né? Nunca na história se cumpriu da maneira como se cumpre hoje. Meditando na palavra, me lembrei de Apocalipse capítulo 7. A Bíblia diz o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Agora, se nós nos transportarmos para a época que João escreveu o Apocalipse, que esta palavra foi dada a ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, existia nenhuma condição dela se cumprir. Não havia como acontecer algo aqui no Brasil e o mundo inteiro assistir. Não tinha maneira nenhuma de se cumprir esta profecia. Nós estamos sendo gravados aqui por meio do Facebook. A minha cunhada está lá na Itália agora nos assistindo aqui em tempo real. Imagine que tudo que acontece aqui de importante, o mundo inteiro assiste. Esta profecia pode acontecer amanhã. Quando Jesus voltar nas nuvens, todo olho verá. Olha, na China, no Japão, no Uruguai, no Paraguai, no Brasil, todo olho vai ver em tempo real. Também quando duas testemunhas se levantarem lá em Jerusalém, a Bíblia diz que todo olho verá. Você quer ver que coisa extraordinária? João, inspirado pelo Espírito Santo, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, falou que Israel nos últimos dias seria atacado por 200 milhões de soldados. Mas só que naquela época não existia 200 milhões de habitantes. Hoje nós estamos vendo a guerra lá no Oriente, e há a possibilidade dessa profecia se cumprir hoje. 200 milhões de soldados podem se juntar e vir contra Israel. Mas naquela época não. Mas hoje pode. Isso dá para você entender que é claro como a neve. É claro como a neve. Agora, dentre esses sinais dos últimos dias, Jesus disse que haveria um sono espiritual. As pessoas ficariam sonolentas espiritualmente. E Jesus ele até chega a dizer: porventura, quando eu vier novamente, achará fé na terra? A fé hoje, irmãos, começou a ser uma coisa que você tem que guardar, como se guarda um tesouro mais precioso. Você não pode de maneira nenhuma deixar-se distrair e perder a sua fé. É um sinal dos últimos dias que a fé se esfriaria. É hora de você fazer esse autoanálise. Como está a tua fé? A fé fala de avivamento, a fé fala de certeza, a fé fala de convicção, a fé fala de uma espera, como diz a irmã que acabou de cantar, qualquer momento está às portas. O interessante é que no Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a carta que é direcionada à igreja de Laodiceia, e ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei
na sua casa, e com ele cearei. Mas a igreja que se diz nos últimos tempos, e ele diz que está do lado de fora. Mas interessante é que ele está falando de um avivamento. Mas eu quero dizer para vocês que não é um avivamento coletivo. Não. Porque ele está fazendo um chamado específico no teu coração. É um avivamento pessoal. Ele quer promover um avivamento no teu coração, aí dentro de você. Ele quer te despertar desse sono espiritual. Ele quer trazer você para o entendimento da época em que você está vivendo. Ele quer que a igreja hoje sobreviva. Ele pessoalmente bate e aí na porta do teu coração. Você tem que trazer o avivamento lá de fora. O avivamento tem que estar na tua vida, dia após dia. Interessante é que o avivamento ele vem especificamente no teu coração, porque ele diz: se alguém ouvir a minha voz, olha, se alguém ouvir, você está ouvindo a voz dele? Você está ouvindo a voz do Senhor Jesus? Neste culto, o Espírito Santo tem falado com você. Você está sentindo a presença do Espírito Santo? Ele quer falar com você. Entre nós aqui, se alguém ouvir. Interessante é que esse avivamento é pelo ouvir a palavra de Deus. Agora é pelo ouvir a palavra de Deus. E para fechar, eu quero dizer que é um avivamento esplêndido. Porque quando você é avivado por meio da palavra de Deus, quando você é avivado por meio da palavra daquele que morreu na cruz do Calvário por você, é um avivamento completo, não é um movimento. Não é um movimento, porque movimento se teve na história. Nos últimos dias é um avivamento no teu coração. É aí que ele te chama especificamente e te chama pelo nome. Ele te conhece e quer trazer você para o disco dele.